O trem tá passando bem agora. Você acha que precisa escolher entre perder gordura, perder barriga ou ganhar músculos? E se eu te disser que dá pra fazer os dois ao mesmo tempo? Esqueça tudo que você já ouviu sobre precisar primeiro emagrecer para depois ganhar músculo. Eu vou te provar que é possível ter os dois resultados ao mesmo tempo. Eu vou te dar o passo a passo para isso e vou te mostrar resultados, inclusive, que a gente já fez aqui no consultório. Neste episódio do podcast Lugar Seguro, vamos destrinchar um pouquinho sobre recomposição corporal. Vamos entender um pouco mais os conceitos de hipertrofia, de emagrecimento e entender como ajustar a dieta, calorias, macronutrientes para ter esse resultado associado ao treinamento. Se você está frustrada com os seus resultados, não consegue mudar o seu corpo, assiste esse episódio porque eu vou te ensinar o passo a passo para você colocar em prática hoje e transformar o seu corpo ainda este ano. Quantas vezes você já começou uma rotina de treino, de dieta, para só abandonar depois de algumas poucas semanas, frustrada com a falta de resultados? Esse foi o caso, por exemplo, dessa paciente que me procurou algum tempo atrás, que eu vou usar para mostrar o processo dela. Na primeira consulta, ela relatou para mim que já se considerava experiente, já treinava há algum tempo, treinava pesado, tinha acompanhamento, já tinha tido também, inclusive, acompanhamento com o nutricionista para ajustar a alimentação, para ajustar a dieta, mas não conseguia visualizar o resultado que ela tanto imaginava e que ela desejava. Treinava todos os dias como planejado, fazia dieta, mas os resultados não aparecem. Você também já se sentiu presa nesse ciclo de tentar se esforçar e não ver o resultado que você merecia? Esse episódio é especialmente para você. Antes de tudo, vamos entender os conceitos de hipertrofia e emagrecimento. Hipertrofia é o ganho, aumento das fibras musculares, ganho de tecido muscular. A palavra hipertrofia, na verdade, se refere ao ganho de qualquer tecido, mas quando falarmos hipertrofia hoje, entenda que estamos falando de tecido muscular. Já emagrecimento, estamos falando de perda, mas não é só perder peso, estamos falando de perda de gordura, redução de tecido adiposo. De nada adianta perder peso se esse peso não for referente à gordura corporal. Hoje, eu vou te dar o passo a passo para você conseguir conciliar esses dois resultados. Perder gordura, perder a barriga que te incomoda, mas também ganhar músculo para que você consiga ver o abdômen aparente, o ombrinho marcado, pernas mais desenhadas, um glúteo mais marcado, para que você de fato consiga ter um físico mais estético como você sempre sonhou. Esse processo vamos chamar de recomposição corporal, associar hipertrofia, ganho de massa muscular, com redução de gordura corporal. E sim, é possível. Primeira coisa, para conseguir esse resultado, é essencial ajuste na parte do treino. O seu treino precisa ter estímulo para hipertrofia. O mais tradicional, claro, é na academia, você fazer o levantamento de pesos na academia. Mas você pode ter outras alternativas, como treinar em casa ou até outras modalidades como CrossFit. Porém, é necessário e fundamental que tenha treino resistido, para que você estimule a sua musculatura a crescer, a hipertrofiar. Então foque em exercícios de resistência, sempre buscando progressão de carga nesse treinamento. Se a gente for pensar em exemplos, um treinamento básico que inclui exercícios como supino, agachamento, desenvolvimento, levantamento terra, com séries entre 8 a 12 repetições, mas que você consiga progredir isso sessão a sessão. Então a gente já tem a primeira coisa desse passo a passo, treinamento resistido. Pelo menos 2 a 5 vezes na semana. Esse vai ser o seu treino principal, mas você também vai complementar com exercícios aeróbicos. O cardio entra de maneira secundária aqui porque você vai gastar mais energia e dar prioridade no treino resistido para estimular a hipertrofia. O cardio vai aumentar o seu gasto energético, te ajudando a queimar mais gordura, e vai também melhorar sua capacidade aeróbica para que você consiga progredir o treino de hipertrofia, o treinamento resistido. Porém, é muito importante que ele não seja exagerado para não atrapalhar esse treino com peso. Agora vamos trazer para o lado da alimentação e da dieta. Para perder gordura, emagrecer é fundamental, essencial que haja déficit calórico, tão falado. E o déficit calórico nada mais é do que consumir menos calorias do que se gasta.
criando assim um cenário para que o seu corpo utilize as reservas como fonte de energia. Porém, quando a gente fala sobre hipertrofia e ganho de massa muscular, é fundamental que haja energia para treinar e também para recuperação e ganho de tecido. E é aqui entra um ponto fundamental e importante que diferencia a recomposição. Você vai criar um cenário de déficit calórico, sim, para poder queimar gordura. Porém, esse déficit calórico não pode ser muito severo. Sugiro um déficit calórico de até 500 calorias. Então, por exemplo, se o seu gasto calórico total for de 2.000 calorias, pelo menos ingira 1.500 calorias para que você consiga otimizar essa queima de gordura junto com ganho de massa muscular. Porém, só isso não garante esse resultado. Precisamos também dar uma atenção muito grande para 2 macronutrientes. Vou começar pela proteína, que talvez seja o mais comum de se pensar. A proteína é o substrato que vai alimentar os músculos. Então, o músculo é construído a partir dos aminoácidos vindo da proteína. Então, isso a gente já entende por que precisa ter proteína na alimentação para construir músculo, mas se engana quem pensa que quanto mais melhor. Se você consumir muita proteína, você também está consumindo calorias. Muitas vezes, inclusive, associado a gorduras que são mais calóricas e que vêm junto com as proteínas, principalmente de fonte animal. Um número mágico para você não errar no consumo de proteína é 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, por exemplo, uma menina de 55 quilos ingerir em torno de 110 gramas de proteína por dia. Toma muito cuidado, porque aqui eu estou falando do macronutriente proteína. Então, eu não estou falando, por exemplo, de 110 gramas de fonte de alimento. Por exemplo, 110 gramas de frango não tem 110 gramas de proteína, vai ter em torno de 30 gramas. E aí nós temos aplicativos para conseguir te ajudar com isso. Então, a proteína, você vai ajustar a quantidade total. 2 gramas por quilo de peso é um número muito bom. Só que você também vai distribuir isso ao longo do dia. Não adianta você bater tudo isso em uma refeição só. O seu corpo vai absorver essa proteína, só que ele não vai conseguir sintetizar proteína para reparação muscular e também para reparação de outros tecidos, como pele, cabelo e unha. Então é fundamental que, além desses 2 gramas por quilo de peso, você distribua isso ao longo do dia, em pelo menos 3 ou 4 refeições importantes que você vai consumir pelo menos uns 20, 25 ou 30 gramas de proteína. Além da proteína, outro macronutriente que a gente precisa tomar cuidado nesse processo de recomposição corporal são os carboidratos. Um dos principais erros que eu vejo de quem quer mudar o corpo é restringir carboidrato mais do que devia. Assim, não sobra energia para treinar com a intensidade necessária, então você não consegue estimular o seu músculo para ter hipertrofia, e acaba também reduzindo o seu gasto energético, afinal o seu treino fica mais leve e você está diminuindo o seu gasto total. A chave para recomposição e você conseguir melhorar o seu físico com ganho de músculo e perda de gordura é o equilíbrio entre esse déficit calórico com ingestão adequada de carboidratos, proteínas e estimulados por um bom planejamento de treinamento. Vamos para exemplos práticos agora. Eu comentei, por exemplo, daquela minha paciente que me procurou porque estava frustrada por treinar, comer e não ver o resultado do desenvolvimento que ela esperava. Quando eu questionei ela sobre qual é o objetivo dela, ela disse com muita clareza: hipertrofia, como a gente pode ver na anamnese dela. Quando fizemos a avaliação de composição, vimos uma porcentagem de quase 30%. E a gente pode usar inclusive essa tabela, que é muito legal para a gente ter referências visuais de porcentagens de gordura. 30% de gordura para a mulher não é uma porcentagem alta. Porém, também não é a estética que ela queria e que a gente está mais relacionado quando a gente entra nesse meio do fitness e estético. Com a avaliação de composição corporal, eu confirmei o que eu já imaginava. Nós precisávamos fazer um trabalho de recomposição, reduzindo a gordura corporal como um todo para que ela conseguisse ver esse ganho de massa muscular que ela queria. Inclusive é muito comum isso em mulheres principalmente. Muitas vezes mulheres colocam o objetivo como principal ser hipertrofia, mas elas não entendem, e é normal, afinal elas não são da área, que o que elas queriam é reduzir o espaço entre o músculo e a pele para conseguir ver esse músculo. E esse espaço está preenchido por gordura, que é o que a gente precisa reduzir, para que esse músculo fique próximo à pele e a definição, o músculo fique de fato aparente. Aqui vale muito a pena eu fazer uma ressalva.
porcentagem de gordura para homem e para mulher é totalmente diferente. Repara nessa comparação. Os 30% que eu disse para mulher antes, como é diferente para homem. Naturalmente, a mulher tem mais gordura do que o homem no seu corpo. Inclusive, isso faz parte da beleza feminina. Busto, quadril, bumbum, peito, tudo isso tem mais acúmulo de gordura. E até mesmo em questão de pele. É mais difícil a mulher se manter feminina com porcentagem de gordura muito baixas. Então eu montei para essa paciente uma dieta em torno de 1.650 calorias, que inclusive eu vou mostrar como que ela ficou para vocês. Ainda se permitindo refeições livres na semana, eu coloquei 2 no planejamento dela. Vamos ver junto a dieta que eu montei para ela? Eu vou abrir aqui no computador para poder ver com vocês. Vamos passar junto então um cardápio de 1.600, 1.650 calorias para um processo de recomposição corporal, ganho de massa muscular e perda de gordura corporal. Eu tô olhando a dieta aqui e já tá me dando fome. Inclusive, vocês não iam me perdoar se eu não trouxesse uma sobremesa e um doce para esse episódio, né? Vocês já sabem, uma sobremesa com um Nutri, porque eu sempre vou comer um doce aqui durante esse episódio, mostrando para vocês como incluir isso de uma maneira inteligente na sua dieta. Esse aqui é um dos meus favoritos. Infelizmente não tenho patrocínio, apesar de eu ter mostrado a marca, eu não ganhei nada por isso. Mas essas pipoquinhas doces são maravilhosas. Essa embalagem aqui, ela é pequenininha. É aquelas lá de festa de criança mesmo, de sacolinha surpresa, de festa junina. Tem 15 gramas. 15 gramas disso aqui tem 60 calorias. 13 gramas de carboidrato para quase 1 grama de proteína e 0 de gordura e quase nada de sódio. Isso aqui é um snack muito fácil, para matar a vontade de doce é muito fácil, para ser até um pré-treino é muito interessante, afinal é só carboidrato. E sem contar que é uma delícia, né? Eu, sinceramente, adoro isso aqui. Vamos ver se a gente vai dar sorte. Tem música que às vezes vem meio murcha, né? Vamos ver se a gente vai dar sorte na primeira. É boa, né? Essa tá um pouquinho murcha. Agora sim. Vamos seguir com a dieta da nossa paciente. Café da manhã. Simples como um pão francês, 2 ovinhos com requeijão light. Um almoço simples como arroz e feijão, uma proteína magra, filé de frango, uma carne vermelha magra, legumes, verduras, salada à vontade. Até agora, nenhum segredo, fala a verdade. Lanche da tarde, um iogurte natural ou 200 gramas de um iogurte triplo zero, aquelas opções que tem no mercado hoje que tem 0 lactose, 0 gordura e 0 açúcar. Meia dose de whey protein, uma porção de fruta, 25 gramas de leite condensado ou doce de leite. Esse seria o lanche da tarde. Depois, uma janta repetindo o almoço, então carboidrato também no jantar. Eu falei que carboidrato era importante. Arroz, feijão, proteína magra e ainda mais uma refeição antes de dormir, a ceia. Um copo de leite com meia dose de whey protein, 200 ml de leite e whey, e uma porção de milho, de 40 gramas de milho para fazer uma pipoca. É claro, aqui eu trouxe algumas opções. No cardápio, quando eu monto para o meu paciente, eu coloco mais opções para que possa variar. Mas eu te trouxe como seria, por exemplo, uma dieta aqui de pouco mais de 1.600 calorias para fazer um processo de recomposição corporal. Gostou? Me conta. Disso aqui. Fala nos comentários dessas refeições aqui. Qual que você tem mais dificuldade em fazer no seu dia a dia? E olha só a evolução que ela conseguiu ter em 2 meses de trabalho. Conseguimos ter hipertrofia. Olha só a musculatura dela. Foram mais de 2 quilos de músculo, de ganho de tecido muscular, associado à perda de gordura corporal. Ela perdeu mais de 3 quilos de gordura. Então uma porcentagem de quase 30% já baixou dos 25% e ficou muito mais estético como ela imaginava e finalmente ela conseguiu ver essa musculatura que ela está desenvolvendo. Vamos agora fazer uma checklist para quem quer perder gordura e ganhar músculo. Primeira coisa, déficit calórico. Não mais do que 500 calorias de déficit. Segunda coisa, proteína em 2 gramas por quilo de peso. Divide essa proteína em pelo menos 3 refeições importantes no dia.
Não reduza carboidrato de maneira drástica e exagerada, eles são fundamentais para os seus treinos e bom humor. Treino adequado para a hipertrofia, pelo menos 2-3 vezes na semana, e complementar esse treino com exercícios aeróbicos, de maneira que não prejudique o seu treino com peso. E agora, se você busca uma ferramenta para conseguir colocar isso em prática, de uma maneira fácil, acessível, flexível, o aplicativo Auge é a ferramenta certa para você. Na legenda você encontra o site para poder conhecer, fazer inclusive 3 dias de acesso gratuito, onde você vai ter dieta, diário alimentar para monitorar suas calorias ingeridas e tornar assim a sua rotina muito mais flexível, gostosa e ajustar também os treinos para o seu objetivo. E o melhor de tudo, apesar de já ter um preço extremamente acessível, você ouvinte do podcast tem um cupom exclusivo de 40% utilizando Lugar Seguro ao realizar sua assinatura. E isso é de maneira vitalícia, então se você fizer a sua assinatura com o cupom, você vai ter direito a esse desconto o resto da sua vida até que você não cancele. Na prática do consultório, ao longo desses 10 anos, e assim como a literatura já mostra, o ganho de massa muscular junto com perda de gordura é possível. Principalmente quando você associa medidas progressivas e pontuais à rotina. É muito mais importante que você faça ajustes simples, mas que consigam ser consolidados para que você mantenha e continue em evolução, do que querer mudar tudo de uma vez e não conseguir persistir nesse processo. Não adianta fazer uma revolução do dia para a noite, mas sim focar em estratégias para que a próxima semana seja melhor. Confere comigo a evolução que a Thaís, musa, minha esposa, teve alguns anos atrás quando ela começou também esse processo. Olha só, ela saiu de uma porcentagem de 27% de gordura até atingir resultados incríveis de 18% de gordura. Isso aqui a gente nem tá falando de esporte e fisiculturismo ainda. Depois ela chegou a 12% de gordura e até menos quando desbravou os palcos do fisiculturismo na categoria biquíni, sendo inclusive premiada por isso. Mas isso aqui é um processo real que ela teve por conseguir ir ajustando essa rotina, claro que muito por convivência comigo, quando a gente começou a conviver cada vez mais e de fato viver junto. Mas isso são mudanças que você também pode levar para o seu dia a dia de maneira gradual. Pode não parecer, mas olha só como 6 quilos de gordura e um pouco mais de 3 quilos de músculo mudam um físico. Ela já era linda, mas fica ainda mais, fala a verdade. Vamos trazer mais evoluções reais para você. Olha só a Isa, a mudança que ela conseguiu ter em praticamente 4 meses, perdendo aquela barriga, aquela gordurinha embaixo do umbigo que incomodava ela. Ela já tinha feito um baita de um processo antes de mudança. Só que aquela chatinha ainda incomodava ela. Fizemos um processo incrível, onde ela conseguiu ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Isso com mudanças pontuais, sem deixar de curtir os finais de semana e comer inclusive um chocolatinho que ela sempre pediu, aquele Trento antes de dormir. Estamos falando aqui de resultados reais, pessoas reais. E para consolidar resultados reais e conseguir ter uma evolução como essa, pense em hábitos. Treino de hipertrofia, cardio, dieta. Não adianta ir com muita sede ao pote e querer fazer tudo de uma vez se você não fazia nada. Ajuste isso progressivamente, adeque o seu volume de treino, intensidade de treino, faça uma dieta prazerosa, gostosa para que você consiga manter para o seu objetivo. É essencial que você sustente o processo. Afinal, eu não estou te falando que esse processo é fácil, mas é totalmente possível. Se você pensar sempre em soluções para ter boa adesão, para superar as dificuldades do dia a dia, eu te garanto que esse processo vai acontecer. E se for possível, claro, tem apoio de profissionais para te acompanhar nesse processo. Assim como eu faço com os pacientes aqui no consultório, você também pode. E se você precisar de uma ferramenta mais acessível, porque talvez hoje não consiga ter um acompanhamento profissional, o aplicativo Auge é perfeito para que você consiga ter tudo e a qualidade necessária. Agora eu te desafio a essa semana colocar em prática alguma das mudanças que eu falei que são necessárias para a recomposição corporal. Qual dessas você acha que é mais difícil? Eu quero que você se desafie a fazer essa semana. Adequar o seu treino para hipertrofia, ajustar a ingestão de proteína ao longo do dia ou monitorar as calorias para saber se de fato está conseguindo se manter em déficit calórico. E lembra que na Auge você tem 3 dias de acesso gratuito para poder fazer esse monitoramento de calorias, ajustar a sua rotina e começar essa mudança que você tanto sonha.
E me conta como foi isso. Marca o meu @ nas redes sociais para que eu possa acompanhar o seu processo e vibrar junto com você. Vai ser um prazerzão. E se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com um amigo que também quer ter essa mudança. Me siga nas redes sociais para mais dicas diárias e conversas como essa que a gente teve hoje. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, deixa um curtir aqui nesse vídeo, porque isso vai ajudar muito para que eu consiga entregar essa informação e crescer esse canal que eu estou começando agora. E se possível, deixa inclusive um comentário para eu saber se você gostou, deixar um elogio, uma crítica, um comentário construtivo é muito bem-vindo, ou também até uma sugestão de um próximo tema que você gostaria de ver por aqui. Até o próximo episódio, um grande abraço e o meu muito obrigado pelo seu carinho e pelo seu tempo. Até mais!